Negócios na pauta de volta. Hoje nós estamos falando sobre o PIB no Maranhão e como a economia do estado e dos municípios tem se desenvolvido. Segundo o IBGE, os 5 municípios com maiores valores do Produto Interno Bruto em 2020 foram São Luís, Imperatriz, Balsas, Açailândia e Santo Antônio dos Lopes. Eles respondem por quase 50%, 46,9% do PIB total do Maranhão, indicando uma alta concentração espacial, como a gente falou aqui no bloco passado, né? É verdade. E do 6º ao 10º maior PIB municipal, destaca-se Passo Fragoso, São José de Ribamar, Timon, Caxias e Bacabal. São Luís, na condição de capital do estado, contribui com 30,9% na formação do PIB total do estado, que coloca entre o 14º maior PIB entre as capitais do país. E com base nisso mesmo, os dados de 2020 divulgados pelo IBGE em dezembro de 2022, recentemente, Matões do Maranhão ocupa a posição pior desde 2018, né? O município com menor PIB per capita em 2020. Então vamos voltar a conversar aqui do professor Cucino e a presidente do IMESC, a Thalita. Thalita, além desses dados do IBGE, o que você poderia acrescentar mais que possa nos dar uma luz assim, de quais os rumos que o Maranhão pode reverter essa situação de concentração espacial de riqueza? O Maranhão, o PIB do Maranhão, ele é praticamente 70% do PIB é ainda do setor de serviços, né? Nós temos aí uma pequena contribuição do setor industrial e uma contribuição também do setor agropecuário, são os 3 grandes setores da economia. A maior parte da economia desses municípios ainda é ligado a serviços ligados à prestação de serviços públicos, principalmente com relação a ligados ao setor público municipal. Isso. Então, o que se percebe? Que são economias pouco diversificadas. Se são pouco diversificadas, elas têm pouca agregação de valor. E essa agregação de valor, essa geração de valor é o que realmente se traduz no PIB. Então, de fato, há necessidade de dinamizar mais essas economias, as economias municipais, que são economias ainda muito dependentes do setor público municipal. Mas só isso explica, porque, por exemplo, se a gente pega os dados do Piauí, está bem aqui do nosso lado, sim, a dependência do setor público é maior que no Maranhão. Sim. E até Teresina é uma dependência maior. Mesmo assim, nos últimos 10 anos, o Piauí conseguiu melhorar a posição de vários municípios nesse ranking aí. O que poderia ser feito de forma semelhante que foi feito lá? O governo do estado já tem implementado várias ações importantes, principalmente ações voltadas aos micro e pequenos empreendedores individuais, programas voltados a dinamizar, prestar assistência a essas economias municipais, a esses pequenos produtores. O governo tem investido também no setor, a soja, no setor agropecuário, a soja é um dos nossos grandes importantes vetores de desenvolvimento, mas para além disso o governo também há um investimento para os pequenos produtores, por meio, por exemplo, do PROCAF, que é um programa de compra da agricultura familiar, que já há alguns anos vem incentivando a economia primária no sentido de comprar dos pequenos produtores. Nós também temos aí o setor de turismo, também um setor importante que dinamiza a economia, sendo investido. Os Lençóis Maranhenses, não à toa, está aí concorrendo a uma dos prêmios, né, das grandes destinos turísticos do Maranhão, do Brasil, do mundo. Então é importante entender que nós precisa haver investimento em outros setores dessas economias, o próprio investimento em infraestrutura rodoviária, infraestrutura de telecomunicação, infraestrutura energética, infraestrutura de telecomunicações. Por quê? Porque as empresas, para elas se instalarem nas localidades, elas precisam ter um ambiente favorável, um ambiente de negócio, uma estrutura também favorável. Não é importante apenas estar próximo à matéria-prima, mas eles precisam também estar próximo, ter um local que possa fornecer para eles uma infraestrutura. Então, o governo ele tem buscado descentralizar, tanto no que diz respeito também à saúde e à educação. Então, para uma empresa se instalar hoje em algum local, ela leva em conta todos esses aspectos. Então, ir para um município pequeno, ir para um município muito que não há essa estrutura, não é atrativo para uma empresa. Então, qual é a forma? A forma é investir no que aquele município pode oferecer. Setor de turismo, isso é agricultura. Né, Nalva? Essa questão dos outros indicadores, né? Por exemplo, de educação e saúde. Né? Então, para o IDH, isso é muito importante. A saúde, que aí se associa à longevidade, a renda
e a educação. E aí eu pergunto, então, olhar para esses municípios para ver onde tem um pior IDH para levar mais investimentos e qualificação, possibilitando, por exemplo, a geração de renda para quem é morador dessas localidades, para quem de fato vive lá, ou olhar para os municípios que constam lá nos últimos lugares do PIB per capita, por exemplo. Qual indicador pode ser o balizador para esses investimentos de maneira mais acertada? É a pergunta de milhões, né, professor? Aí eu vou recorrer à história. A história. Aí, assim, o sujeito, às vezes, ser mais velho, tem muitas desvantagens. Ser mais experiente. Poucas vantagens. vantagens. Né? Então, justamente, isso aí vocês estão colocando, é como o Thalita está dizendo, é a pergunta de milhões. Então, no começo dos anos 2000, o governo estadual elegeu como meta-síntese da ação governamental a elevação do IDH para 0,700. Quer dizer, você... Conseguiu, Thalita? Não tem, porque isso aí tinha dificuldade de medida, teve muita confusão política nessa época. Pelos números, é só para nos esclarecer. Mas assim, ó, o Estado como um todo, eu não sei agora como é que está, mas assim, tem regiões, São Luís, está acima de 0,800, então você já está no padrão de autodesenvolvimento humano. Aí tem regiões que estão quase em 0,50, quer dizer. Aqueles municípios que apareceram com entre os 10 menores PIB, que a gente está falando de Lençóis aqui, que foi Santa Amaro e Primeira Cruz. Como é que está o IDH naquela região? Nós ainda não temos o IDH atualizado, porque o IDH é a partir do censo. E o censo está em curso, em andamento. E ao final do censo é realizado o cálculo pelo Programa das Nações Unidas, em parceria com a IPEA e com a Fundação João Pinheiro. Então, eu acredito que para o próximo ano é possível que a gente tenha já o índice calculado. É possível, não é fato. Agora, esse comentário que o professor Cursino fez me trouxe uma reflexão que eu acredito que muita gente que busca uma vida melhor até fora do Brasil e decide radicalmente, vou sair do país em busca de uma oportunidade melhor, às vezes não faz. Assim, pegando como exemplo, se a gente olhar para algumas localidades, bairros, em algumas cidades do Brasil que são muito desiguais, aí eu vou puxar lá o Rio de Janeiro, para não falar mal aqui do meu lugar, do meu estado, o IDH do bairro da Gávea é muito semelhante ao IDH da Noruega, que ocupa o primeiro lugar no ranking do IDH com dados aí de 2019, segundo a ONU, segundo o Relatório de Desenvolvimento Mundial. E quando a gente vai ver e distribuir isso para o Brasil, é que a gente vai perdendo pontos, porque não é a mesma situação para todo mundo. Desigualdade brutal, né? Eu vou falar um pouquinho aqui que eu penso. Eu acho que a gente não conseguiu resolver até hoje a questão de como incorporar as populações do século XIX que eram escravizadas e colocar elas de fato como elementos ativos da nossa economia. Isso ainda é um processo incipiente, lembrando que isso nos Estados Unidos também foi difícil, só que lá representa 15%. E os Estados Unidos não contam na lista dos 10 mais DH do mundo, né? Porque é uma sociedade plenamente desigual. Né? Aí eu volto aqui ao professor Cursino. Assim, que caminho procurar? O caminho da desigualdade, mas com desenvolvimento econômico, como é a grande nação americana, o maior PIB do mundo, ou procurar um caminho em que o crescimento seja mais lento, mas com mais equilíbrio. Aí volta a pergunta dos milhões aqui da Thalita, né? Esse bloco. Mas a gente tem que fazer uma escolha em algum momento, né? Qual é essa escolha, professor, na sua opinião? Olha, eu acho assim, vou dar assim um pouquinho. Em primeiro lugar, acho que as estatísticas desfavoráveis também não devem nos assustar tanto. E aí eu me lembro sempre do velho e sábio Roberto Campos. Ele dizia assim: as estatísticas mostram tudo e escondem o essencial. Entendendo? Então, às vezes, isso nos traz uma insegurança e que nos leva até a uma paralisia. Né? Então, eu hoje assim, insisto muito que a gente, no caso específico do Maranhão, né, pode combinar
algumas políticas coisas bem factíveis, bem possíveis de se fazer em curto espaço de tempo. Nós temos uma infraestrutura, uma logística realmente muito favorável. Você olhar o Maranhão de 60 anos passados, sim, você não tinha estrada, você não tinha... Nós temos 3 ferrovias, nós temos porto, nós temos energia, né? Que tudo isso são fatores de produção importantíssimos para gerar uma atividade produtiva. Então, assim, um processo de planejamento voltado realmente, explicitamente, deliberadamente, para adensar atividades produtivas, e aí, junto com isso, educação, saúde, cultura, segurança, etc., em regiões do Estado que são muito bem conhecidas. A regionalização do Estado do Maranhão é muito bem conhecida. A gente conhece, nós temos um acervo de conhecimento, está aqui o IMESC, muito grande, você sabe o que tem em cada lugar do Estado. Então, às vezes assim, não é simplificar as coisas, mas me parece que tem muito a ver uma questão de governança para o desenvolvimento. E no caso, eles falam, vamos montar as governanças para criação de 10, 12 polos de desenvolvimento no Estado do Maranhão, que isso, com 10 anos, eu tenho certeza que mudaria muito a nossa feição. Olha, em 30 segundinhos, boa, né? Assim, essa é um desafio municipal, deve ser municipalizada essa luta? Não, eu acho que aí o governo estadual, como ente federativo, é o líder desse processo. Okay. Mas assim, indutor, com os conhecimentos, mostrando, eu acho que é importante ter propondo dados, né? Um modelo, isso. Né? E isso, a sociedade, os municípios se empoderarem disso, para usar uma palavra que está muito aí na moda, quer dizer, a prefeitura, a sociedade local, os empresários, os trabalhadores, sociais, etc. Né? E eu queria só aproveitar a oportunidade assim, de fazer um elogio ao trabalho do IMESC, porque algumas vezes eu procurei dados no IMESC e fiquei impressionado da riqueza de dados, né? E sei que não há um aporte de capital, de orçamentos, diria assim, necessário a fazer o trabalho que deveria ser feito. Com pouco que vocês têm, vocês fazem um trabalho muito legal, porque sem esses dados, né, professor, nós viemos dos números, né? Sem números não se faz nada, né, Dalvinha? Vamos fazer o nosso intervalo aqui. Bom, vamos lá então a mais um rápido intervalo. Nós voltamos em instantes com mais negócios na pauta.